Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de previdência e aposentadoria. Mas vamos falar também de teatro, de música e de literatura. Deixa eu mostrar para vocês as nossas convidadas, que são Aline Gonçalves, que é flautista, que está participando da organização do Sonora Ciclo Internacional de Compositoras, que celebra a presença feminina na música. Nós estamos com Ana Paula Araújo, que é advogada especializada em previdência. E ela vem nos falar sobre os erros mais comuns nesses pedidos de aposentadoria que a gente faz e como podemos evitá-los. Prazer em tê-la aqui. Prazer em tê-la aqui, Aline também. Obrigada. Com Ilessi e Luísa. Nós estamos com a Eline Vasconcelos, que é pesquisadora, e ela fala sobre o lançamento do livro Descendo a Rua da Bahia, a correspondência entre Pedro Nava e Carlos Drummond de Andrade. Prazer em tê-la aqui, Eliane. Matildes, ela está nos assistindo, que é a sua co-organizadora desse livro, né? Estamos com a Andréia Ribeiro, que é atriz e que está na peça Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita, baseada na vida da escatadora de lixo, que virou escritora. Um assunto fantástico, não é não? Incrível. Muito. Vocês terem conseguido lembrar, pegar lá em 1960 essa história. Muito bacana. A Carolina de volta. Muito bom, muito bom. E estamos com a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai nos explicar como é que os nossos telespectadores podem participar do programa hoje. Olha só, Camila, gostei do penteado. Ai, obrigada. Sempre vou dar uma renovada, Ficou legal, né? legal. Bom, para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, mandar um recado pra gente usando a hashtag Sem Censura ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber e repassar para eles, então participem. Vamos começar com música. Deixa eu pedir para a Aline Gonçalves, que está com a Ilessi e com a Luísa, para começar nos mostrando, é uma composição, é da Ilessi ou da Aline? É da Carol Panese. É da Carol, entendeu? Mas eu queria que vocês assistissem porque é muito bonito. Vamos lá.
Lindo, muito lindo. Vem pra cá, Aline, vem conversar com a gente daqui. Vocês fiquem aí porque vocês vão ter que tocar no final. Mais um pouquinho para mostrar. Olha só, Aline, o Sonora é um festival. Exatamente. Mas vocês não começaram com o festival, vocês começaram com uma ideia brilhante de que chega de não ter protagonismo nessa história, é isso? Exatamente. Na verdade, essa ideia foi de uma compositora de BH, a Dé Mussolini, que lançou um hashtag na internet, Mulheres Criando, e convidou compositoras várias. Isso quando, Aline? Ano passado, tá. No começo do ano passado, a postarem suas composições, justamente para mostrar e provar, né, que sim, há muita gente, muita mulher compondo, né? Muitas vezes a gente escuta essa história de, não, mulher cantora, mulher, às vezes instrumentista, mas compositora não, né? Isso tomou um tamanho gigante e a partir daí, junto a uma outra compositora de São Paulo, elas tiveram a ideia de fazer um festival internacional de compositores. Internacional porque, de repente, vocês começaram a ter respostas de vários lugares, foi isso? O primeiro ano foi ano passado, né, e aconteceu em 20 cidades pelo mundo. Esse ano já são 69 cidades pelo mundo. E o interessante é que esse festival é autogestionado. Então, na verdade, é uma colaboração entre compositoras e produtoras de vários lugares do mundo que organizam na sua cidade, da sua maneira, o festival. Ah, tá. Não é, você não está indo para o festival de Nova Delhi, sei lá, diz umas cidades aí que estão. Nossa, eu sei que... Eu sei... 60 cidades, tá bom, vai por continente. Em todos os continentes tem? Eu sei que tem Gana, Tem Europa, tem América Europa, do Norte, tem África, exatamente. África, Ásia também? Ásia eu acho que ainda não chegou, tá. Mas ano que vem. Não, é aquele negócio. Porque a ideia boa é essa, que cada cidade organiza o seu. Exatamente. Cada cidade tem seu núcleo de compositoras e é uma coisa, vamos dizer assim, tem um núcleo que está em Belo Horizonte, né? E com essa ajuda de São Paulo, né? E daí elas só dão as bases para cada lugar fazer da sua forma o festival acontecer. Homem não entra? Entra tocando. Tá. Claro, a coisa é tirar um pouco desse lugar de que mulheres não compõem. Esse é o ponto, entende? Não, a ideia é muito boa. Só não compor. Parar com essa mania de achar que é mulher, entendeu? Que a gente vai falar do livro do Pedro Nava, que é um escritor muito importante, e eu fiquei muito impressionada, porque tem assim uma foto do Pedro Nava se formando em medicina e uma foto da irmã dele se formando em enfermagem, não é não, Eliane? Entendeu, sabe? Por que os homens se formam em medicina e as mulheres se formam em enfermagem? Ora, pílulas, entendeu? Vamos deixar os homens tocando e as mulheres compondo um pouco, né? A programação aqui no Rio é intensa. Sim. Como é que é? Diz para mim. Falar um pouquinho sobre a organização aqui do Rio. A organização é feita pelo coletivo Essa Mulher, do qual eu sou parte, junto da Ilessi, que cantou pra gente aqui, a Carol Panese, compositora desse tema que a gente acabou de fazer, e a Marcela Velon, que não está aqui hoje, mas está trabalhando pra caramba no Sonora. A gente foram mais de 50 inscritas e aqui no Rio a gente está fazendo a loucura de ter de quinta a domingo programação, sempre 2 compositoras, durante todo o mês de setembro. Em que lugar? No Centro da Música Arthur da Távola, nas quintas-feiras, às sextas-feiras no Parque das Ruínas, aos sábados na Etno House e aos domingos no Doninha Tijuca. Tá, vocês estão com o apoio da prefeitura para conseguir esses lugares? Então, tudo 2 lugares são da prefeitura e 2 não, né? Vocês têm que pagar? Vocês têm que desembolsar dinheiro? Vocês têm dinheiro para custear então, a produção? Gente fez um catarse. Não atingimos a meta, conseguimos bancar algumas coisas, mas estamos fazendo bastante na raça o festival. Vocês têm que se apresentar sem ganhar nada, né? O que entrar na bilheteria. Tá. Quantas mulheres estão se apresentando aqui? Não são essas 4, 5? Essas 4 mulheres são as organizadoras, porém há 47 compositores se apresentando nesse festival durante esse mês de setembro. Então, todos de quinta a domingo, durante todo o mês de setembro, cada vez é uma pessoa diferente. 2 compositores diferentes. Compositores diferentes. Já começou dia 1º. Exatamente. E, por exemplo, começa quinta, sexta, sábado, domingo. Exatamente. Quem é que está nessa programação, mais ou menos? Gente, como são 47, eu vou ler, tá? Lê, não, pode ler, pode ler. Nessa quinta-feira é a Ive Moraes e a Cláudia Castelo Branco, tá, lá no Centro de Referência. Na sexta-feira, Angélica Duarte e Carol Panese, que é Essa Mulher, compositora dessa linda música. No sábado, a Cláudia Dantas e a banda Carcaju, que vem de São Paulo para participar aqui no Rio.
E no dia 17, a Cleo MC e a Laura Lagube. Tá. Agora, São Paulo é uma outra data. São outras datas, porém tudo acontece em setembro. No mundo inteiro está acontecendo agora em setembro. Ah, tá. É porque eu vi que é setembro e outubro, tem um pouquinho de outubro em São Paulo. Aí eu achei que era assim, o final daqui ia para lá. Mas não é, né? Não, não. O que tem acontecido que eu acho muito interessante é que, justamente com a vontade desse laço se estreitar e das compositoras se unirem, se fortalecerem, tem gente viajando, né, para outro, claro, porque dá para vontade. outra cidade. Por exemplo, a Luísa Brina, que está tocando aqui com a gente, ela é mineira, mora em São Paulo e veio para cá, tocou ontem no Doninha. E está indo correndo para São Paulo para pegar o Festival de Minas, São Paulo, pegar todos. E essa daí, né? toca em todos. Vocês todas que se apresentam são compositoras? Sim. Você é compositora, a Luísa é compositora e a Ilessi é compositora? Sim, é um festival de compositores. Não, mas eu achei que vocês podiam não se apresentar. Entendeu? Vocês podiam compor e outra pessoa se apresentar. Sim, poderia ser, mas nesse caso todas estão todas as 47 se apresentam. Sim. Tem coisas muito bonitas. O que você está achando? Eu estou achando maravilhoso. A gente que participou de todo o processo, né, de fazer o edital, a seleção, tentar chamar o máximo de mulheres compositoras possível, assim, que fosse o mais diverso possível também o festival. É sempre música popular? Então, sim, mas não por uma obrigação ou algo, né, do princípio do festival. Foi assim, no domingo, por exemplo, nós temos uma mistura bem interessante. Tem uma MC com uma pessoa que faz canções, assim, canção brasileira mais tradicional, vamos dizer assim. Então varia pra caramba. Varia. No final você vai dar outra palhinha, vai ser sua a música do final? A música do final vai ser da Ilessi. Muito bom, vamos ver isso. Vamos conversar agora com a Ana Paula, que é, engraçado, é Aline, Ana Paula, Andréia, Eliane. Dá bem, né? Camila, tá bom, porque senão ia ficar muito esquisito. Tudo com A. Olha só, vamos lá, Ana Paula. Vamos. É um pesadelo os erros cometidos por todas nós quando tentamos nos aposentar? Pois é, precisa de uma preparação, né, para poder dar entrada na aposentadoria, porque eventuais erros podem prejudicar e muito no futuro, no valor recebido, até mesmo na concessão ou não do benefício. Por que eu digo isso? Às vezes o segurado está com a carteira de trabalho rasurada, às vezes ele tem algum vínculo que está anotado na sua carteira, algum contrato de trabalho onde ele trabalhou e não consta no CNIS. O que é o CNIS? É a base de dados onde ficam todas as nossas informações de onde nós trabalhamos, o que nós contribuímos. E muitas das vezes o que está na carteira de trabalho pode ser que não esteja no CNIS. E a aposentadoria, ela é concedida em cima dos dados que se encontram naquele documento. Então vamos começar do zero. Vamos. Todas nós aqui estamos no CNIS? Se eu bater lá meu nome, eu estou no CNIS. É como Espero, eu sempre oriento para as pessoas em geral. Então, como a gente também confere nossa conta corrente no banco e tudo mais, é bom que nós tenhamos o hábito também de conferir no CNIS. Então, primeira coisa, todo mundo indo para o CNIS para ver se está lá e se o que está marcado confere até agora. Porque, evidentemente, está todo mundo aqui longe da aposentadoria, mas um dia vai chegar, eu espero, né? Porque ninguém quer morrer antes. E aí a gente vai poder acompanhar a sua vida profissional, a sua evolução, os seus cadastros, suas contribuições. As mentiras que os empresários fazem, que nos enganam, dizem que depositam, que não depositam. Às vezes acontece também da pessoa do segurado ter que recorrer até a Justiça do Trabalho para conseguir reconhecer esse tempo. E, enfim, é uma série de complicação que pode ocorrer, porque se o segurado ele acompanhar isso de uma forma regular, lá na frente não vai dar tanto problema, porque muitas das vezes, quando ele vai se aposentar, essa empresa já fechou, já entrou em recuperação judicial, já não se encontram mais os sócios. Então, acontecem vários impedimentos que atrapalham efetivamente da pessoa, do segurado, conseguir comprovar realmente que ele trabalhou. Todo mundo que eu conheço que tentou se aposentar nunca foi assim de primeira bonitinho. É muito difícil. Acontece, é verdade que acontece de alguém conseguir, de algum segurado, chegar, agendar e conseguir, mas os casos que eu presenciei na minha experiência profissional são, na maioria das vezes, de uma pessoa que trabalhou só numa empresa e aquela empresa já muito certa, recolhia corretamente, e aí chegava na época, no tempo certo, dava entrada e, enfim, já concedia o benefício.
Então, isso tem que ser visto antes de fazer o requerimento do agendamento. Por quê? Porque toda essa sua história vai valer da época da entrada do requerimento. Então, comprovar depois vai gerar pendência, vai gerar exigência. Então, é melhor, antes de dar entrada, acompanhar, olhar, observar se realmente já estão constantes esses dados. Tá? O fato da internet ter entrado em jogo a partir dos anos 90, isso melhorou? Sim, melhorou. Então, tem até um recurso na internet que o próprio segurado, todas nós, toda a população pode entrar no site da Previdência Social, no meu INSS, cadastrar uma senha e ter acesso aos seus próprios dados. Então, lá a gente consegue acompanhar o que está acontecendo. É muito bom Olha ter só, esse controle. eu já liguei para o 135 e eu adorei. Ao contrário, sabe, Camila, de todas, quando a gente liga assim para operadora de telefonia, TV por assinatura, que você tem de matá-los todos, né, ou de se matar, nesses números oficiais as pessoas são muito pacientes. A gente pode entrar com toda a nossa ignorância, que elas têm muita paciência. Você pode fazer 50 perguntas, que em geral elas são bacanas. Quais são os principais erros que a gente faz? Então, um dos principais erros é não conferir a documentação, do CNIS, não verificar o CNIS e tudo mais. Tem também a questão de quem trabalha em situações especiais, em agentes insalubres, poeira, ruído, calor. Então, tem pessoas que trabalham em condições especiais. Essas pessoas, elas têm direito a um menor tempo. Então, ela se aposenta no menor tempo. Eu acho que a Andréia, por exemplo, como atriz, tem a vida muito dura. Ela tem direito ao menor tempo, é muito insalubre. Não, na verdade, é quem trabalha assim em fábricas, em minas. Okay. Tem que ter uma exposição a um agente, ou biológico, ou químico, para que consiga essa diminuição e consiga se aposentar com menos tempo. E para essas pessoas é necessário que tenha um formulário chamado PPP. Esse formulário, ele vai trazer as informações básicas para que a pessoa consiga se aposentar de acordo com a sua função e no tempo correto. Então, muitas das vezes também acontece da pessoa chegar e requerer um benefício que não é o seu, que seria o correto. Então, evitar pedir um benefício que não seja... Acontece de você errar e o INSS achar ótimo e te pagar menos? Acontece, infelizmente acontece. Então, pode ser que a pessoa tenha direito a... A lei prevê que o INSS ele precisa informar o melhor benefício. Porém, às vezes, naquele tumulto, enfim, no dia a dia acontecem casos, sim, da pessoa sair com um benefício que não é o correto. Então, é bom que assim que a pessoa se aposente, consiga seu benefício, faça o pedido também. Antes, procure um especialista, né? Façam um diagnóstico previdenciário, né? Que essa é uma orientação que eu sempre passo para as pessoas, que é bom. Você acha bom antes? Eu acho bom, porque o benefício ele vai ser concedido com a data que a pessoa entrou em contato para poder fazer o pedido da aposentadoria. Então, quando você vai levar seus documentos, a data que vai valer é aquela data anterior. Então, é bom que leve para um especialista para que ele diga para o segurado, né, qual seria o melhor caminho, se está faltando algum período, juntamente com o CNIS, apresentar o CNIS e falar, olha, eu gostaria de saber como é que eu faço, qual o benefício melhor para mim, o mais adequado, até porque hoje tem aposentadoria por idade, tem aposentadoria por tempo, tem aposentadoria especial, que é esse para as pessoas que trabalham expostas, né, agentes insalubres e perigosos. Então, tem algumas aposentadorias. E tem também aposentadoria proporcional? A aposentadoria proporcional, ela acabou, já não tem mais. Então, seria mais aposentadoria por idade, está vigorando hoje. Ou por tempo de serviço. Tempo de contribuição, e a invalidez, que é quando a pessoa não consegue mais trabalhar em virtude de enfermidade incapacitante. E tem a especial, que é essa aqui com menos tempo. Com menos tempo. A gente vai para o intervalo, mas na volta a gente continua. A gente façam perguntas que vocês precisem, tá? O Sem Censura volta já já. E estamos de volta com Sem Censura. Deixa eu perguntar para a Camila se nós temos perguntas, comentários. Pois é, já estão começando a surgir as dúvidas sobre a aposentadoria. Mas antes, o Fábio Baeta comentou, para começar bem a semana, música, cultura e atualidades. O João Carlos Santos, ele pergunta sobre o benefício LOAS. Tá correto? O LOAS não é uma aposentadoria, né? O LOAS é um benefício assistencial para quem se enquadra em determinados requisitos legais. Então, não seria o caso da aposentadoria, é um benefício
que ele é concedido para as pessoas que são portadores de algum tipo de deficiência ou passaram de 65 anos e se encontram numa situação de miséria, uma situação assim, muito complicada na sociedade, que não tem amparo. Então, o governo ele criou esse amparo para conceder para essas pessoas. LOAS? Lei LOAS é orgânica da Previdência Social. E como é que ele faz para ter a perícia se o que ele teve, a deficiência física que ele teve, se ele se enquadra nesse benefício? Ele tem que passar por uma perícia no INSS, né? A lei é para as pessoas que realmente necessitam. Benefício da prestação continuada é o nome do benefício, né? O LOAS é uma forma que as pessoas acham de chamar, mas é o benefício da prestação continuada destinada às pessoas que atendem esses requisitos legais. Tá, ok. E a Esther Assis, ela pergunta: boa tarde, meu esposo tem mais de 15 anos de contribuição do INSS, mas só tem 63 anos. Pode dar entrada na aposentadoria? Não, não pode, porque ele não atingiu o outro requisito que seria a idade. Então, assim, ele poderia dar entrada na aposentadoria caso ele já tivesse com o tempo hoje para aposentadoria por tempo, 35 anos. Ele não tem. Então, a carência seria realmente os 15 anos, 180 contribuições, mas ele só vai poder dar entrada aos 65 mesmo, porque ele é homem, então tem esse requisito legal. Então, basta trabalhar 15 anos e fazer 65 anos e aí você pode requerer aposentadoria. Sim, hoje, na legislação atual. Se passar a PEC, né, se passar o projeto, aí vai ter algumas mudar alterações. Muita coisa. Aí eu chamo você de volta para você nos explicar todas as mudanças, porque realmente fica muito complicado a gente ficar supondo o que vai mudar. Porque a gente já fica tão assustado com as mudanças que a gente fica até com medo de perguntar o que pode mudar para pior ou para melhor. Tem muita coisa aí, seria uma pauta para falar, são vários itens mesmo. Pois é. São várias situações que irão mudar e, assim, em relação enquanto a tempo... não passa... ainda está ainda em discussão, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia falando que talvez será pautado agora, mas vamos torcer para que não passe, porque precisa de uma discussão, precisa de um bate-papo com a sociedade também. Porque serão as pessoas, os trabalhadores serão os maiores afetados por isso, então precisa que eles sejam ouvidos também. Tem que ter uma discussão maior. Agora, em relação às pessoas que estão pensando em se aposentar agora, você realmente recomenda que eles entrem em contato com uma pessoa especializada nisso? Quem são essas pessoas? Olha, uma advogada? Eu acredito você acha que precisa? Ou antes de procurar um advogado, verifique o CNIS. Ligue para 135, entre no meu INSS, verifique se todos os seus vínculos estão lá. Se estiverem ok, pode ir direto. Não há necessidade de um advogado para dar entrada diretamente no benefício. Ele já pode ir, ele mesmo, como segurado da Previdência Social, ele pode agendar e fazer. Porém, se ele não buscar uma pessoa especializada antes, pode ser que nesses casos que eu comentei, de ter um furo aqui, uma falta de contribuição, uma troca de CNIS, às vezes acontece da empresa ou de você mesmo, na hora de contribuir num CNIS errado e aquela contribuição não está no seu extrato, então pode causar algum tipo de problema, mas nada que não seja possível de se reparar após. Claro. Então, de repente, a pessoa deu entrada, teve aquele problema e não foi concedido o benefício, ele vai procurar um especialista e vai tirar suas dúvidas e ver o melhor caminho. Mais alguma pergunta? Posso ir para... Tem outras perguntas chegando. Tá, mas então a gente pode já eu ir conversar com a Eline enquanto isso, para a gente falar do livro do Pedro Nava, que é esse livro que está aqui. Outro dia, Eline, a gente estava conversando com o Vitor Burton, que esteve aqui, e ele é o responsável pela capa. Todo o trabalho. E o livro está realmente... nível Vitor Burton, né? Ele está lindo o livro. Ele está mais, inclusive, menorzinho, está até mais gostoso de ler. Você que teve a ideia, explica para mim qual é a história do livro. A história do livro é o seguinte: eu tive a oportunidade de conhecer tanto o Pedro Nava quanto o Carlos Drummond de Andrade. E eu trabalho na Fundação Casa de Rui Barbosa e no Arquivo Museu de Literatura Brasileira. Então, convivi com eles em função da Casa de Rui Barbosa. Eu fiz a exposição comemorativa dos 80 anos, tanto do Drummond quanto do Pedro Nava, e conheci-os também no Sabadoile, que era uma reunião que acontecia aos sábados na casa do Plínio Doyle, onde era uma mini academia. Você frequentava, então, o Sabadoile, Eliane?
fui uma das primeiras mulheres assíduas a frequentar o Sabadói. Que delícia! E a gente estava falando dessa coisa a gente estava comentando hoje, de quando a gente é jovem, né, da audácia da gente. Eu me lembro que quando o Plínio fez 80 anos, todo mundo sabia que ele queria que o Drummond fizesse a ata comemorativa. E ninguém queria pedir. Aí eu falei assim, não, pode deixar que eu ligo para o Drummond e peço. E com sucesso, não, você lógico, conseguiu. Porque... O Drummond jamais negaria um pedido ao Plínio. Ele fez uma ata muito bonitinha, chamada Uma Certa Casa, na rua Barão de Jaguaribe, que era onde aconteciam as reuniões do Sabadói. Né? Então, foi uma forma de homenagear eles dois, né? E, ao contrário, aí convidei a Matilde, que fez comigo o doutorado e também trabalha com correspondência, e convidei a Matilde... Mas ela não é da Casa de Rui Barbosa, ela é da UF. Ela é professora da UF. E convidei a Matilde para nós trabalharmos juntas nesse trabalho. E foi um trabalho muito rico, eu fiquei muito contente com a edição do livro, porque, ao contrário dos outros que têm pouco material, eu tinha muito material, principalmente a parte de iconografia, não? Porque as cartas são aquelas que estavam ali, aquele corpus, né? É uma edição anotada, e eu tinha acesso a muita fotografia. E eu queria que isso ficasse muito bem editado. Que estavam nos acervos. Quer dizer, explica para mim, os dois acervos estão na Casa de Rui Barbosa? Os dois acervos estão na Casa de Rui Barbosa, tanto do Nava quanto do Drummond. E para a parte iconográfica, eu me vali também do acervo do Plínio. E outra coisa também muito interessante, que não só o arquivo do Nava, do Drummond, estão na Casa de Rui Barbosa, mas, por exemplo, ele faz citações. Tem uma carta que ele diz assim, não recebo carta do Afonso Arinos. O arquivo do Afonso Arinos está na Casa de Rui Barbosa. O arquivo do Abgar Renault está na Casa de Rui Barbosa. Então, foi esse quebra-cabeça. Aí você ia lá e via, afinal. Voyeur, que era fácil de ver. Você se divertiu, né? Foi ótimo o trabalho. Foi longo, foi um trabalho muito longo. Né? E outra coisa também muito interessante, no centenário do Drummond, eu criei na Casa de Rui Barbosa o Centro de Referência Carlos Drummond de Andrade, onde nós indexamos todas as crônicas do Drummond, do Correio da Manhã e do Jornal do Brasil. Que legal, Eliane. Que trabalho lindo. Foi um trabalho muito bonito. E isso facilitou, porque na época em que eles falavam, referiam os rapazes, né, de Minas, os intelectuais dos anos 20, então, através dessas crônicas, eu pude contextualizar o que Drummond falava desses amigos. E também do Nava recorrendo ao livro, às memórias, né? Em Beira-Mar, em outros livros dele, ele fala muito dos amigos. Então, as notas têm muito desse diálogo também com as crônicas e com as memórias. O que é gostoso num livro desses é que você recupera não só a história de dois intelectuais, mas você recupera uma cidade, um tempo, uma época inteira. Você vê o Rio de Janeiro, você vê Minas, né? Porque é tudo Minas. Como é que aquilo ali... Como é que circulava essas ideias? Aí você fica procurando. Eu imagino que você deve ter adorado, mas eu, que só li o teu, que fiquei lendo, e são, graças a Deus, não tem tanta carta assim, são 63 documentos, né, que você conta, e tem um momento que estou lá vendo as fotos, porque eu queria ver se eu reconhecia, né? Não reconheço ninguém, fiquei procurando o Nava. Aí, de repente, tem na turma, na formatura, tem assim, Pedro Nava, Fulano, Juscelino Kubitschek, sabe? Tem umas... Aí você vai descobrindo, aí tem uma foto do Capanema, o Drummond lá atrás, na Revolução de 30. É cheio de coisas deliciosas e o livro está muito bonito. E está gostoso de ler, né? Uma delícia, uma delícia. É uma delícia. Você já lançou? Já, ele foi lançado em Belo Horizonte. Você lançou ali, porque eles têm uma estátua, os dois. Você sabe que eu não sabia? Gente, como eu sou ignorante. Não, mas isso muita gente não sabia da estátua da Rua da Bahia. Conta dessa estátua. Conta, porque... Ali, vamos lá. O título se chama Descendo a Rua da Bahia. O que é isso? Porque justamente eles se encontravam na Rua da Bahia, no Bar do Ponto, né? E o que a gente quis dizer foi, esse grupo se encontrava dali, e dali eles partiram para o Brasil. Que grupo era esse? Era o grupo dos modernistas, era Abgar Renault, será que a memória vai dar? Emílio Moura, depois Ciro dos Anjos se juntou. Capanema. Não, Capanema não. Não, Capanema depois? Não. Depois. Capanema ele conhece depois. Tá. Quem mais? Então, o Drummond, Drummond, Nava, Ciro dos Anjos, Emílio Moura, Abgar Renault.
Basicamente. Não, tinham outros também. O do Brasil Errado, que esqueci o nome, Martins de Almeida, João Pinheiro, eles eram muitos, né? Alguns partiram para a vida política também, muitos deles foram para a vida política, mas todos intelectuais. E foi interessante que da Rua da Bahia eles foram adquirindo outras funções públicas, muitos deles funções públicas, e partindo para o resto do Brasil, né? Somente indo para o Rio. Nava vai para São Paulo, Drummond volta para Itabira, depois volta para Belo Horizonte, aí depois vem para o Rio com Capanema. Tem coisas deliciosas, né? Do Nava chamando Belo Horizonte de triste horizonte. E tem uma coisa que eu adoro, que é os dois comentando as posições políticas de cada um. É um momento muito politizado, né? Que é a Revolução de 30 e a ditadura do Getúlio, o comprometimento do Capanema, tem a Revolução Constitucional. O problema aí Minas São Paulo, né? Vira uma aula de história, né? O problema Minas São Paulo, o encontro dele com Mário, que isso vai... o Mário aparece de uma forma maravilhosa. Eles adoram o Mário de Andrade. A importância do Mário, né, para o modernismo brasileiro, quando vai para Minas. Descrevem, dizendo que o Mário, ele é mais do que generoso, ele mostra como ele gosta do que a gente é, eles são muito amorosos com o Mário. E a história também paralela, por exemplo, com a revista que foi a revista modernista, né, que se chamava Revista. E é interessante também que você pode fazer outras leituras de poetas mais jovens. Por exemplo, tem uma carta do Nava, que ele fala de um concurso de poesia que houve em Belo Horizonte, quem ganhou foi o Gilberto Mendonça Telles, e que um amigo dele estava concorrendo. Então, é possível resgatar também, talvez, documentos que as pessoas não tiveram acesso. Essa ata desse concurso foi das Amigas da Cultura, a ata foi assinada pela Henriqueta Lisboa, Antônio Aice. Então, são documentos, assim, também um pouco paralelos, né? E muita sacanagem também, né, dessa intelectualidade. Tem muita... Tem alguma coisinha. Alguma coisinha, né? Não tanta, mas tem alguma coisinha. Tem os comentários dos dois que são gostosos de ver. Maravilha. Gente, vamos fazer mais um intervalo. Na volta, a gente continua conversando aqui no Sem Censura. Sem Censura volta já já. Voltamos com Sem Censura. Deixa eu perguntar, Camila, e aí? Temos perguntas, dúvidas? Muitas dúvidas. Ai, meu Deus. A Gorete Leal, ela pergunta se podemos pagar o tempo que deixamos de contribuir. Bem, tem uma série de questões a serem analisadas, né? A pessoa realmente trabalhou, precisa saber, porque vai precisar para pagar. Existe essa possibilidade de você pagar, do segurado pagar com atraso, mas precisa também comprovar que ele realmente, efetivamente trabalhou naquele período. Tá? Como é que vai provar isso? Através de documentos. Então, se era contribuinte individual, se a pessoa é um pedreiro... Não, digamos, a pessoa é empregada doméstica e aí... Mas a obrigação de pagar a contribuição seria da... Ela é empregada doméstica registrada em carteira, no caso? Não, registrada em carteira, o patrão paga, né, e desconta. E aí tem que ter esses comprovantes guardados. Mas aí trabalhou 6 meses, 1 ano na casa de e a pessoa morreu, foi embora para os Estados Unidos. Essa é uma das questões que tem que ser analisadas também na hora, pelo CNIS. Então, não está no CNIS, tem que... E a Rosane mas enfim, peraí, voltando à tua pergunta, porque eu interrompi, não deixa ela responder. Desculpe, Camila. Porque se pode pagar... Sim. Pode, é possível pagar, mas precisa comprovar a atividade, tem também que fazer o cálculo de quanto que vai ser o valor para pagar, aí a pessoa vai procurar o INSS, vai fazer esse cálculo e vai pagar. É possível, mas precisa comprovar que realmente a pessoa trabalhou naquele período. Entendi. Tá? A Rosane Borges, ela pergunta, em caso de falta no CNIS de algum tempo contribuído, seja na carteira de trabalho ou na contribuição individual, qual caminho seguir? Apresentar o comprovante no INSS. Então, tem que fazer esse acerto dessa contribuição. Então, ela tem que guardar, sempre manter. É uma coisa muito importante também que os contribuintes segurados, eles guardem, façam esse arquivo dos seus documentos para, no momento da aposentadoria, apresentar. Então, não está no CNIS, mas eu tenho em mãos. Então, vou apresentar na hora da minha aposentadoria. Tá? Tem como fazer também a apresentação desse documento. Você está fazendo isso, Aline?
Tem que conferir, viu? Você está fazendo isso, Eliane? Eu já me aposentei. Já? E Já. deu certinho? Tudo certinho. Tá bom. Andréia? Não. Ai, meu Deus do céu. Muito bom Cadê? ouvi-la. Mas eu guardei. Fui para lá com um bando de xerox. Deu certo de primeira? Hã? Deu- Não, faltou um papelzinho. Mas foi E olha que fácil. você tem jeito de ser organizada, Mas né? foi fácil. Ai, meu Deus. Olha, tem uma pergunta aqui para a Aline. A Verônica Padrão, ela fala, sou Verônica Padrão, sou cantora e participei com o Lisias Zênio e João Donato na Sala Batem Pau é do show Lisias ao Pé da Letra. Ela mora em Rio Branco, no Acre. Ela gostaria de saber como escrever compositoras acreanas que ela já teve a honra de gravar no festival. Ela acha que ainda não, o estado ainda não está inserido no festival. Ela está correta? Então, eu não... Você lembra ele se citar, o Acre? Não tá. Na verdade, depende dela, das colegas dela. Entrar em contato com o Sonora, ela pode entrar pelo Facebook, Sonora, Festival de Compositoras, e pedir para o próximo ano as bases. E ela mesma organiza lá, com as compositoras. Muito Quando legal tiver a no Sonora. estado, quem tiver interessado pode levar o festival para o seu estado. Exatamente. Não, porque o festival é organizado em cada lugar. Então, é assim, se ela está interessada em fazer um Sonora lá, Exatamente. ela faça, não é Exatamente. isso? O Sonora, pelo menos até agora, não leva compositoras... Não vai, né? As compositoras Quer que dizer, têm a Lúcia vontade Luísa, que vai viajam. para todo lugar, Exatamente. né? Mais perguntas? Não, peraí, essa que eu já fiz, deixa eu só pegar aqui. Junis Miane, ela diz que paga INSS para o filho dela há 2 anos sobre o salário mínimo. Agora ele tem um emprego na prefeitura que recolhe o INSS sobre os 2 salários mínimos e meio. É vantajoso continuar contribuindo para ele? Aí vai depender do tipo de contribuição. Como é que ela teria que ser mais específica essa pergunta? Então, eu gostaria de saber se ele contribui como estudante, se ele contribui como contribuinte individual, se tem alguma profissão. Então, precisa saber, assim, adequar o que ela deseja, o que ela espera, para que eu possa responder. Entendi. Maravilha. Vamos então conversar com Andréa Ribeiro, que é atriz e que... Vamos lá. Então, conta a história. O livro está aqui, que é o livro da Carolina, que não é o primeiro livro. Não, não. O primeiro livro é Quarto de Despejo, que foi... Que foi um estrondo, né? Quando ela lançou o Quarto de Despejo. Carolina é uma autora mineira, nascida em Sacramento, em Minas Gerais, e saiu de Sacramento e foi morar na favela do Canindé, em São Paulo, e era catadora de papel. E para sustentar os 3 filhos que ela tinha. João, José Carlos e Veronice. João e José Carlos já faleceram, a Veronice ainda está viva e mora em São Paulo. E conforme ela ia catando papel, ela ia achando folhas em branco, cadernos em branco e escrevendo o diário da favela, a sua vida, as suas histórias ali. Até que um dia o jornalista Audálio Dantas foi no Canindé, escreveu uma matéria sobre o Canindé e viu aquela mulher ameaçando os vizinhos que se os vizinhos não se comportassem, eles iam botar, ela ia colocar eles no livro dela. E o Audálio ficou muito, livro? Que mulher é essa? E ele, com um olhar de fora, querendo falar da favela, e de repente aquela mulher inserida naquele contexto, e ficou curioso, como qualquer jornalista. Ela levou ele até o barraco dela, e ali ele se deparou com aqueles cadernos, aquela mulher com aquela necessidade de escrever para dar conta daquela realidade. Ela era uma artista. Que idade que ela tinha nessa época? Ela deveria de... É 1960 já? 60. Ela é de 1914. Era de 1914. 24, 34, 44, 54, 46 anos. 40, muito nova. Não era criança. Mas não era criança, ela devia estar escrevendo há anos aquilo. É isso, ela começou a escrever em 50. Tá vendo? E aí ele ficou muito surpreendido com aquele material e lançou primeiro numa revista, depois num jornal e depois ele lançou o livro dela, O Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, que foi a grande transformação da vida de Carolina, né? De uma favelada, né? De uma mulher que morava na favela com 3 filhos, começou a experimentar... A fama. A fama. Eu me lembro dela em televisão.
dela aparecendo. mesmo? Eu sou muito velha. E aí, o sucesso que ela fazia, porque ela era negra, pobre, favelada, essas coisas que a gente diz hoje com fé e com orgulho, ela era apresentada como um fenômeno. Claro. E ela escrevia livro. E lidando com aquela elite intelectual de São Paulo. E numa boa. Numa boa, né? Numa boa. Isso, e aí foi lançado... E foi um best-seller, né? É traduzido em 14 idiomas, publicado em mais de 40 países. Assim, nos primeiros 3 dias vendeu 9.000 cópias. Caramba. Ela bateu Jorge Amado. E a gente está, assim, muito feliz, assim, eu particularmente... Bom, agora chegamos, então, em 2017. Aí agora, a gente revisitando, né? Você que teve a ideia? Na verdade, o meu parceiro, Ramon Botelho, que é o diretor do espetáculo, ele fazia literatura na UF, ali em Niterói, e eu, assim, naquela inquietação enquanto atriz, né? O que eu quero falar no momento? Porque fazer teatro já requer tanta energia, né? Tanto esforço mesmo. Tem que ser uma coisa realmente que te movimente a falar. E aí ele me apresentou o Quarto de Despejo, que eu li o quarto e aquelas coisas do teatro, do chamamento, né? E que não foi naquele momento. Passaram-se alguns meses, alguns anos, e outra pessoa me falou do Diário de Bitita, desse livro aí, que foi o secretário de Cultura de Uberlândia. Aí sim, aí o movimento começou a tomar forma, muito favorável. E a gente estreou em Uberlândia, com muito cuidado, sabe? Foram 3, 4 anos de pesquisa. Eu fui até Sacramento, eu visitei a Escola Allan Kardec. A gente foi tateando esse caminho com muita cautela, assim. O texto é teu e dele? Não, o roteiro é do Ramon. A gente ia lendo esse material, ia selecionando, mas ele que foi dando dessa forma. A Gabriela Calainho também, que é assistente de direção e fez toda uma contribuição textual e que também foi alimentando esse material. E a gente tinha muita curiosidade de entender quais foram as influências dessa menina na infância. Legal, vocês quiseram ver ela, a Carolina. Que é o diário, garota. né? Então, foi esse papel do avô, que tinha uma influência oral muito grande na vida dela, né? A escola, o Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita no Brasil, que já era um colégio assim meio moderno na época, né? Incentivava. Ela teve uma professora também no colégio que incentivou muito Carolina a ler, a escrever, a consultar o dicionário. Tudo isso você põe na peça? A gente consegue, claro, né? Tem que ter esse poder de síntese, mas a gente consegue ir transitando. Quer dizer que vocês não fazem... O texto não é unicamente o texto dela. Tem informações que vocês põem. Não, é o texto dela. O texto é dela. É, o texto dela. Isso, o texto dela. Que vocês selecionaram para contar essa história. A gente selecionou para contar essa história. Então, a gente usa o Quarto de Despejo também, que o espetáculo começa ela catando papel na favela do Canindé e vai lembrando dessa infância. Né? O senhor Manuel Nogueira, que foi um homem... um oficial de justiça fundamental, que ele lia jornal, ele lia poemas de Castro Alves, ele lia pensamentos de José do Patrocínio, né, de Rui Barbosa. A gente tem um videozinho, deixa eu passar o vídeo claro. para mostrar mais ou menos cenário, essas coisas. Por favor, Daniel, passa aí. Nossa casa era coberta de sapê e o teto apodrecia sempre. Chão era de terra. A água a gente tinha que carregar. Eu não conhecia meu pai e tinha vergonha de perguntar quem era. Que inveja de minha mãe por conhecer seus pais. O pai dela, Benedito José da Silva, era um preto alto e calmo, resignado com sua condição de solto da escravidão, não sabia ler, mas era agradável no falar, preto mais bonito que eu já vi, descendente dos negros cabindas que vieram no último navio negreiro. Com 73 anos ainda arrancava pedras para a construção. Era pai de 8 filhos, todos analfabetos.
lembra o Estamira. Estamira é uma peça que uma atriz fez e que ela podia ter, esse texto é tão forte, né? Muito. Se pensar que Carolina, em condições tão adversas, né? Como ela precisava escrever, como ela era uma artista. É isso que é extraordinário. E é muito importante dizer que Carolina é uma das maiores representantes da literatura negra desse país. Com certeza. Né? E tem um momento do espetáculo que assim, é muito especial, é quando ela se dá conta que ela aprendeu a ler. Então, esse momento no livro também, que ela sai da escola e ela consegue, que pra gente que sabe ler, a gente parece que não dá muito valor a esse tipo de coisa. A gente não se dá conta. A gente não se dá conta do quão é grandioso, né? Quão é libertador isso tudo. Eu conheço uma pessoa que era analfabeta e que dizia, eu não consigo ler o número do ônibus. E isso te dá uma angústia, porque a vida sem a leitura, a gente não se dá conta do que ela é facilitada. E ela chega em casa, numa casa de uma tradição oral, cultura oral muito grande, que é vinda pelo avô, e ela não tem o que ler. E aí uma vizinha que dá o primeiro livro para Carolina. É emocionante isso, né? A Escrava Isaura. E ela diz no espetáculo que eu falo que ela compreendeu tão bem o romance que ela chorou. Então, assim, é muito bonito você... Eu tô muito feliz, sabe? Posso imaginar. De estar fazendo um espetáculo desse. Eu quero convidar todos vocês. A gente está ali no Teatro Dulcina, de quarta a domingo, sempre às 7h30. Maravilha de horário, né, gente? 7h30 da noite é ótimo. Isso, ele fica ali no centro da cidade, na rua Alcindo Guanabara. E depois a gente já tem um convite, a gente segue para a Sala Baden-Powell. Vocês estrearam quando? Nós estreamos em 2016 em Uberlândia, no Teatro Municipal de Uberlândia, bem pertinho de Sacramento. Porque é perto. Isso, e foi o caminho que se abriu lá primeiro, assim. E agora a gente está chegamos no Rio. Vocês já estrearam agora? Já estreamos agora em setembro, dia 2 de setembro a gente estreou e vai até 1/10. Quarta, domingo. Então tem mais o quê? 3 semanas? Tem mais 3 semanas. Maravilha. Está sendo sucesso, eu suponho, e vai ser maravilhoso encontrar a Carolina de Jesus lá. E é importante, assim, a gente sempre, né, esse agradecimento, porque é tão difícil fazer cultura nesse país, né? Fazer teatro é um ato de resistência mesmo. A gente, ainda mais falar de Carolina, né? Então eu gostaria muito de agradecer a Janela Eventos, que foi assim, a gente não teve patrocínio, mas a gente teve um incentivo da Janela Eventos, que deu essa possibilidade da gente estar estreando no Teatro Dulcina. Tudo que a Aline queria era um Janela Eventos. Junto. Para poder facilitar a própria vida, né? Não, Aline? Isso. A vida é dura. Isso, junto com a empresa Casa Forte, que é a nossa empresa, a Rotunda e Bambolina, que é a empresa do meu parceiro, Ramon Botelho. Então, o espetáculo estava feito assim, com muito cuidado. O figurino do Wagner Lousa, a luz do Paulo César Medeiros. A gente tem muito orgulho. Prazer. Nossa, o prazer é meu. Maravilha. Prazer. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Em relação a essa música que eu vou pedir para você tocar e terminar o programa, queria que você contasse um pouco que música é essa, de quem é. Essa música é da Ilessi. Talvez ela pudesse contar. Que Então a música é dela. Ilessi, você está com o microfone? Porque se você não tiver com o microfone, a gente não te ouve. Oi? Então tá. Então conta essa música que vocês vão contar. Essa música é minha primeira música. E a letra é da Simone Guimarães, que é uma compositora que eu sou muito fã. E foi muito lindo ter ela como parceira na minha primeira música. Foi uma coisa que me incentivou a seguir em frente. E eu fiz essa música para a filha da Milena Tibúrcio, que é compositora. Que eu tenho um grupo com ela chamado Lua, Livre União de Autoras, que é um grupo de compositoras, mulheres. E eu fiz para a filha dela. Então, a Milena vai estar participando também. Participou já, né? Na abertura. Da abertura de Sonora. Então, é bem Agora, Aline, você canta. Porque eu vi vídeos teus você cantando. Agora, aqui você não cantou, você ficou tocando sua flautinha. Eu sou flautista, né? De formação, mas canto às Unirio, vezes. toda bem formada. Mas você canta também? Às vezes canto. Só quando é necessário? Quando é possível, quando é necessário. E o que você compõe? Olha, como eu venho de uma escola, minha formação
na universidade comum, mas principalmente da Escola de Música Universal, como eles chamam, que é a escola do Hermeto Pascoal. Eu toquei muitos anos na Tiberê Orquestra Família. Eu venho desse caminho da música instrumental brasileira, né? Mas de uns tempos para cá, até por convivência mesmo com compositores incríveis, como essas duas que estão aí, eu tenho me aventurado na canção também com muito gosto. E você andou pelo Chile, né? Eu morei 3 anos no Chile e fiz uma homenagem à Violeta Parra. Por lá. Eu vi isso, eu vi na internet. É muito linda, muito linda. E isso influenciou você a cantar ou não? Não foi isso, não? Eu né? acho que o contato com as canções da Violeta, assim, de fato, olha só, não tinha me dado conta. Foi a primeira vez que eu gravei cantando. Foi nesse disco aí que você citou. Porque a Violeta é muito forte como cantora, como presença. Muito forte. Né? Então, a gente não tem como escapar um pouco dessa influência, da vontade de você se ouvir, eu acho. Exatamente. Trabalhando um pouco com ela. O texto da Violeta é incrível, a música da Violeta é incrível. Ela também era artista plástica, enfim. Inclusive, esse ano é o centenário da Violeta. Que bacana. Muitas coisas estão acontecendo lá no Chile. Quer dizer que você vai ficar nos devendo uma composição sua, porque modestamente, vai lá, é isso? Isso? Você vai modestamente mostrar a composição da Ingrid. Não, todas nós e a sua, a gente fica para a próxima? Exatamente. Então tá bom. Deixa eu, antes de passar a palavra para vocês, deixa eu agradecer aos nossos convidados, a Andréia, a Ana Paula e Eliane, a vocês três. E a vocês que estão em casa também, lembrando que amanhã a gente volta às 5 horas da tarde, mas que agora a gente vai continuar mais uns 15 minutinhos só no Facebook, tá? A gente agora termina o programa ouvindo essas moças poderosas do Sonora. Por favor. Sempre a linda flor, estrada de calanga, minhota, mato cerrado, um céu de toda cor, solidão, estrela, caminho, música e amor. A vida vai surgindo baixinho no coração, feito a voz de um cantor. Araticum, quem te plantou foi o conde na Bahia. História tanta, menina, que eu tenho que contar. Na vida não falta alegria e fatos comuns nos dias. Faz de conta que eu sou uma sereia no oceano. Vim de longe, faz de conta, e se lhe vier a tristeza e você ficar sem caminho, procure os meus olhos, ouço uma canção, faço uma prece. É da terra seca que nasce sempre a linda flor, estrada de calanga, minhota, mato cerrado, um céu de toda cor, solidão, estrela, caminho, música e amor. A vida vai surgindo baixinho no coração, feito a voz de um cantor. Araticum, quem te plantou foi o conde na Bahia. História é tanta, menina, que eu tenho que contar. Na vida não falta alegria e fatos comuns nos dias. Faz de conta que eu sou uma sereia no oceano, vim de longe. Faz de conta, e se lhe vier a tristeza e você ficar sem caminho, procure os meus olhos, ouço uma canção, faço uma prece.
Já estamos no Facebook, mas diz uma coisa para mim, Aline, que instrumento é esse? Essa é uma flauta baixo. Porque, olha só, linda, primeiro, né? aquela lindo, outra gente. flauta transversa, ela estava afinada mais baixo também? Não, isso eu achei que inventei, que estava mais Ela grave. é exatamente uma A oitava mesma abaixo. afinação? Uma oitava abaixo dessa daqui. Chama-se Adorei. flauta. Flauta baixo. sim. Flauta baixo. Muito interessante, né, como instrumento. Vocês inventam cada coisa. Som, né? O som é um som Pô, é? mais grave, lembra um violoncelo, assim, de tão bonito. Vem pra cá. Quer dizer, vocês também podem vir pra cá, se vocês quiserem. Que a gente tem 15 minutos de Gostei Facebook. muito, gostei. Só trazer o microfone, né, para poder... Senão vocês não podem falar. Vocês conseguem soltar o microfone? Conseguem, claro. Isso é que é bom, trabalhar com música, porque a gente diz microfone, Entende rápido, né? entende rápido. Né? Vamos lá, Camila, você tem perguntas? Tem comentários também. O Pedro Figueiredo, ele Você vai comentou, mulheres podem tudo. Concordo plenamente. São mulheres aqui hoje, né? É, menina, olha só. Bonito, né? Girl Power. Que coisa. A Será que é por Cláudia acaso? Mastrange, ela comentou, lindo, trabalho lindo da Andréa Ribeiro, muitos e muitos aplausos para essa artista. Viva Carolina, viva a literatura e o artista brasileiro. Andréia, como foi ter a bênção da Ruth Souza, que já encarnou Carolina, para interpretar essa escritora e exemplo tocante de mulher? Ah, ela foi ver? Então, nós que tem uma foto que Carolina amarra o lenço, que Carolina usava um lenço, e na Dona Ruth. E aquilo nos chamou a atenção. Aí eu falei, gente, vamos tentar organizar esse encontro. Aí fomos na casa da Dona Ruth e ela amarra, tem até no programa do espetáculo, ela amarra em mim também, como se passando um bastão, né? E ela vai ainda, porque, como ela já é uma senhora, no dia da minha estreia, tinha um lançamento de uma biografia dela, mas ela está indo essa Não, a semana. biografia dela, inclusive... Isso, foi no dia da minha estreia. Foi no dia da sua estreia Foi. e ele veio aqui. Ah, é? Veio aqui, é. Isso, mas... E para mim é um privilégio, né, ter a Dona Ruth, ter uma referência, né? A gente precisa de ter referências como a Dona Ruth de Souza, né? Porque é uma mulher também que... Extraordinária. Extraordinária, né? E resistindo, né? Uma das primeiras mulheres a protagonizar uma novela na televisão brasileira, a pisar no Teatro Municipal. Então, a gente tem muito orgulho de Ruth de Souza ser brasileira, ser uma artista brasileira. Fazermos parte desse cenário. Fazemos parte desse cenário. E agora voltamos às muitas dúvidas sobre a apresentadoria. Vamos O José Carlos, ele pergunta... ele tem 52 anos, 36 anos e 7 meses de contribuição. E deu entrada na aposentadoria por estar com medo da reforma previdenciária prejudicar ele. E aí ele quer saber se ele está certo ou se ele deve esperar um pouco mais, já que ele está próximo de completar os 95 anos para poder ter o benefício. Então, é outra análise que tem que ser visto no caso particular dele. Porque depende, vai depender do que ele pretende de aposentadoria, vai depender da segurança que ele pretende, porque se ele se aposentar agora, pode ser que ele não entre na reforma. Ele falou dos 95 também. Ele tem 52, 52 mais 36, ou seja, E daí... 52, 82... 82, 88. Mas tá ele longe, precisa estar ele tá longe dos longe ainda do 95. Ele vai perder dinheiro, não é isso? Assim, tem que fazer uma análise também do caso dele, aquele diagnóstico que eu falei. É interessante que ele procure também um especialista. Mas, assim, se o objetivo dele for escapar dessa possível reforma, aposenta logo. Aí vai ser uma coisa que ele vai Não, que ele não quer perder dinheiro, né, Ana Paula? Esse é o Se ele esperar a problema. reforma, ele o vai se problema é que se ele prejudicar. esperar a reforma também vai prejudicar, porque vai aumentar tempo. Não, mas depende se Enfim. passar, Ana Paula. Depende se passar. Não vai passar. Não sei. Existe esse ponto de interrogação. Vai passar. Porque tá lá, então tá sendo falado, então pode ser que passe, né? A gente torce para que Olha, não eu vai conheço passar sem muita uma gente que na discussão. outra reforma da Previdência lá atrás se aposentou e se arrependeu. Não foi, Eliane? Teve Você a questão lembra? da proporcional, as pessoas perderam. Perdeu esse dinheiro. As pessoas Perdeu-se. podem ter um pouquinho A mais pessoa de fica calma. com medo e Fica aí... com muito medo. Pensar com medo não é uma boa. Não tenha medo, não. Mas ele já tem Vai uns dar 30, certo. ele já tem o quê? 30 aí? Ele 6. tem 36 e 7 meses Então, de... ele já tem o direito da aposentadoria hoje dos 35 tem anos. idade, que né? não tem Mas idade. ele não tem a Ele idade, é funcionário. Não, mas não precisa ter. A idade é só, assim, no Se caso. falta. Se o homem já tem 35 anos de contribuição, independe da idade. Ele já pode dar entrada, entende? Então, no caso dele, ele já pode, né? Tá fazendo certo.
Porque ele já pode dar entrada. Então, mesmo que a reforma passe, ele já tem esse direito de dar entrada com os 35 anos. Porque a aposentadoria no Brasil hoje é assim, 35 anos homem, 30 mulher, contribuição. Mas aí, da idade? os 15 anos que se falam é em relação a quando você faz 60 e 65, tempo mínimo, 15 anos. Hoje, vai mudar. Se a reforma passar, vai passar para 25. Então, é uma mudança muito grande. Então, realmente... No caso dele... Mas com 36 anos de contribuição, ele pode se aposentar pelo máximo do salário que ele teve? Não, aí é outra discussão, porque ele vai ter que observar outros critérios do cálculo, tem uma série de coisas que precisam ser vistas. O certo é que com esse tempo que ele tem, ele já consegue se aposentar. Mesmo com 52 anos? Mesmo com 52, só não posso aferir valores, essa coisa toda, porque é caso a caso. Tá? A Marlene Pereiras, ela é professora da rede pública há 23 anos. Ela tem 42 anos de idade e, pela lei vigente, ela teria que trabalhar mais 8 anos para completar a idade. Se a reforma passar, ela vai ter que trabalhar mais 18 anos. Existe algum recurso, uma vez que iniciou as contribuições em outro regime? Aí é outro estudo de caso também. Ela também trabalha no regime geral ou só trabalha na escola? Precisa saber, porque existe a possibilidade também de pegar um tempo e transferir para um outro regime. Aí precisa também fazer um estudo do caso dela. Tá? Então, mas no caso dela, existe a possibilidade de, passando a reforma, ela pode entrar com algum recurso para conseguir diminuir esse tempo de contribuição. Aí, nesse caso, ela vai entrar numa regra de transição, né? Vai ter uma regra de transição para ela também. Para quem está no momento na ativa, vai entrar uma regra de transição, tá? O Anilson Figueiredo, ele pergunta se microempresário tem direito à insalubridade. Insalubridade? Isso. Insalubridade, não tem. Não tem. No caso, ele trabalha com qual agente insalubre? Ele só perguntou, microempresário tem direito à insalubridade? Ele é contribuinte individual, né? Então... Ele próprio polui, ele está querendo ele próprio... Não existe essa possibilidade. Ele próprio lida com uma situação insalubre e ele próprio está querendo... se beneficiar disso. E a Estela Pinheiro, ela pergunta por que o INSS está negando a aposentadoria para os frentistas, alegando que eles não estão expostos aos agentes químicos. A gasolina e todos os perigos que ela ocasiona não são o bastante? Então, aí precisa ver aquela questão do documento que eu comentei, que é o perfil, o PPP. Precisa saber se aquele perfil está adequado, constando todas as informações que são necessárias, né, para que ela obtenha o benefício. Tá? Que realmente é um ambiente perigoso, né? Então teria uma redução aí, tá? E ela, no caso dela, ela consegue entrar em algum recurso, caso na empresa não esteja... Tem possibilidade de se solicitar que faça a entrega do PPP correto. Mas é bom que entre em contato, dá uma ligadinha para a RH da empresa, muitas das vezes eles apresentam o documento correto e ela dá a entrada. Tá? Tem outras perguntas aqui chegando. Eu separei mais uma aqui. Da Cris Onway. Ela pergunta como se aposenta por invalidez. Se o trabalhador tiver problema físico por 1 ano devido ao esforço repetitivo, como proceder para esse tipo de aposentadoria? Então, para aposentadoria por invalidez, o trabalhador, o segurado, ele precisa passar por uma perícia também no INSS e o médico perito vai atestar se é o caso ou não dele ficar um período em recuperação, que é o auxílio-doença comum, ou se é o caso dele já ser aposentado. Então, vai ser a critério do médico perito do INSS. Se, por acaso, essa pessoa não estiver satisfeita com essa decisão do médico perito, há a possibilidade de se recorrer ao judiciário para que seja feita uma perícia judicial para se aferir se é o caso ou não de ser aposentado ou de continuar em benefício ou mesmo de ser cessado. Tá? Então, você perde dinheiro quando se aposenta por invalidez, se é antes do tempo de contribuição? Não, porque assim, quando o segurado ele se aposenta por invalidez, ele vai receber até 9% a mais do que ele receberia quando ele estava em auxílio-doença comum. Na verdade, são várias ponderações que tem que ser feitas pelo trabalhador, pela empresa. Assim, é uma situação, acho que numa situação que todos que gostariam de se aposentar por invalidez e sair do mercado doente, não é uma coisa muito boa. Não, eu acho, né? Como disse um médico que esteve aqui, não se aposentem nunca, é péssimo se aposentar, fiquem trabalhando, mas as pessoas se aposentam porque precisam. A aposentação é uma coisa já muito difícil, ainda mais quando você está doente, então as pessoas às vezes, aquele trabalho que ele desempenha, quando ele deixa de fazer, ele vai ficar às vezes depressivo, às vezes piora. Não, e cá entre nós, né, Ana Paula, as pessoas no Brasil, elas frequentemente se aposentam para poder trabalhar e ganhar mais dinheiro. A verdade é que as pessoas não se aposentam para parar. Só que quando é por invalidez, não pode. Pois porque você
o segurado está dizendo, não posso trabalhar. E como que ele vai trabalhar? Não pode trabalhar dizendo que não pode trabalhar. Seria uma questão até contra a legislação vigente e tudo mais. Assim, no caso da pessoa trabalhar por tempo de contribuição ou por idade, continuar trabalhando, é possível. Tá. Porém, nesse caso de invalidez, não é possível pela lei. Vocês têm, alguma pergunta para Ana Paula, não? Tá indo bem. Ninguém está interessado em aposentadoria aqui. Estão todas jovens. Nem quer saber, tudo jovem, cheio de energia. Guardem os documentos, guardem os documentos, porque às vezes, na hora da entrada, todos os papéis, porque às vezes pega um NIT de um, tá no NIT de outro, a empresa não contribuiu, aí tem que ir atrás da empresa, aí a empresa faliu, tem que ir atrás de onde está a falência. Então, uma série de questões que precisam ser avaliadas. Então, guardem documentos, é a minha dica. Que isso pra gente é tão longe, né? Mas não é. Mas não é. Às vezes a gente pode precisar, eventualmente, num sinistro, a pessoa, sei lá, sofreu um acidente, aí precisa do INSS, aí não tem aquela contribuição ali. Às vezes, numa pensão, gente, o que eu pego de pessoas no meu escritório que o marido morreu, a esposa morreu, e não tinha documentação e não conseguiu diretamente no INSS. Porque muitas das vezes você consegue. Como você me perguntou naquela hora, se precisa de especialista. Não é necessário especialista. É necessário especialista quando o problema está ali. Mas aí, pelo que consta no site, você pode dar entrada e você mesmo vai lá, leva seus documentos e requer sua aposentadoria. Mas pode acontecer que saiam alguns erros. Cara, complicado. É bom, assim, eu sempre oriento a todos, até a vocês também, quando forem pedir um benefício, quando concedido, liga para um 35, eu quero a cópia do meu processo. Porque todo aquele pedido gera um procedimento administrativo. E esse procedimento, ele é público, ele pode ser passado para o segurado. Gente, por favor, entendeu? Todos inclusive, CNIS, no seu caso, na aposentadoria, peça para conferir custa nada. se está ok. E o CNIS também, gente, tem lá no meu INSS, você pode cadastrar. Não é tão complicado assim. Não é complicado. Camila, vou te perguntar amanhã. Já até abri aqui, já vou começar a olhar. É bem fácil. Você consegue várias informações, benefícios concedidos, o CNIS, é bem interessante. Assim, vale a pena, não pode sair compondo sem ver o CNIS. Isso aí. Gente, deixa eu agradecer de novo a Andréia, Ana Paula, Eliane, Aline, Luísa e Lecia, Camilinha. A vocês de casa, o programa chegou ao final finalmente. Amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde. Até lá.